Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 7 de março. Está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E veja agora os destaques desta edição. Programa Câmara Presente vai à região do Urbanova. Moradores do bairro, um dos mais recentes da cidade, vão ter a chance de opinar sobre o projeto de lei de zoneamento. Câmara é sede de exposição sobre profissão de corretor de seguros. Após a instalação de 3 comissões especiais de inquérito, vereadores que compõem as 6 devem definir o papel de cada membro. E no quadro sobre mercado de trabalho, você vai entender a importância do teste vocacional na hora de escolher uma carreira. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. A profissão de corretor de seguros é antiga. No Brasil, a primeira sociedade de seguros foi criada no ano de 1808. E aqui na Câmara, uma exposição vai contar justamente essa história. Confira na reportagem. A Câmara recebe, a partir desta segunda-feira, a exposição Corretor de Seguros através dos séculos. A exposição de painéis, que acontece no hall do Legislativo, resgata a história da profissão no Brasil. A mostra apresenta desde a criação da primeira Sociedade de Seguros Brasileiros em 1808 até os dias atuais. A organização do evento é do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, que contratou a historiadora Ana Lúcia Queiroz e a artista plástica Marta de Oliveira para a confecção dos painéis. A exposição segue até o dia 28 de março. É bem interessante a exposição, hein? Vale a pena conferir. E a gente mostrou aqui no Diário que a Câmara de São José criou 3 comissões especiais de inquérito. Elas têm o objetivo de investigar e apurar supostos casos de irregularidades administrativas. As comissões são formadas por 5 vereadores e os parlamentares agora devem definir o papel de cada membro. Após a aprovação em plenário de 3 novas comissões especiais de inquérito na Câmara, o próximo passo será o de definir o papel de cada membro nas investigações. Cada comissão será formada por um presidente, um relator e um revisor e terá prazo de 90 dias para realizar os trabalhos, prorrogável por mais 90 dias. Os temas das 3 CEIs instauradas na Câmara foram escolhidos de acordo com a ordem cronológica dos requerimentos. E a composição de cada comissão foi feita por indicação das maiores bancadas e do presidente, com votação em plenário. A CEI que irá investigar possíveis irregularidades no convênio entre a Prefeitura e o Instituto Mamulengo Social é composta pelos vereadores Amélia Naomi, Fernando Petiti da Farmácia Comunitária, Macedo Bastos, Robertinho da Padaria e professor Calazans Camargo. A entidade, declarada de utilidade pública, tem processos na Justiça do Trabalho e no Tribunal de Contas do Estado por falta de prestação de contas. A outra CEI vai apurar supostas irregularidades na realização de obras públicas em áreas particulares, sem o processo de desapropriação pelo município. Os membros são os vereadores Wagner Balieiro, Juvenil Silvério, Roberto do Eleven, Carlinhos Tchaca e Renata Paiva. O requerimento aponta como alvo de investigação o camelódromo da Praça do Sapo e a construção de uma obra viária no Jardim Alvorada. Já a terceira vai apurar denúncias de irregularidades na substituição da empresa de ônibus vencedora do lote 3 da concessão do serviço de transporte público por outra que não participou da licitação em 2012. Os membros são os vereadores Dilermando Dié, Doutora Ângela, Willis Goulart, Macedo Bastos e Luiz Mota. As comissões poderão convocar pessoas para tomar depoimentos e solicitar documentos à administração, além de fazer diligências para averiguar in loco alguma suspeita. Outros 6 pedidos de instalação de comissões especiais de inquérito ainda tramitam na Câmara de São José dos Campos. Porém, de acordo com o regimento interno, somente 3 comissões podem funcionar simultaneamente. Nesta semana, o programa Câmara Presente vai se reunir na região oeste da cidade. O próximo encontro será no bairro Urbanova, um dos mais recentes de São José. E por ser um bairro novo, a região ainda tem espaço para expansão e também vai ser motivo de muitos debates envolvendo o projeto de lei de zoneamento. E agora a gente conhece um pouco mais sobre o bairro. Considerada a área nobre de São José dos Campos, a Zona Oeste tem crescido em ritmo acelerado na última década. A chegada de condomínios verticais, aos poucos muda o perfil da região, antes caracterizada por condomínios fechados horizontais. Atualmente, no Urbanova, vivem cerca de 7.000 pessoas. O bairro, que abriga mais de 2.000 domicílios e uma universidade, cedia na quarta-feira a 12ª reunião do programa Câmara Presente, que discute com a população a lei de zoneamento em tramitação no Legislativo.
A verticalização deve ser a principal questão a ser abordada no encontro. Outro ponto é o trânsito, pois o acesso ao bairro é feito por apenas uma avenida, que concentra todo o comércio. Em parceria com a Associação dos Engenheiros Arquitetos e com a Ordem dos Advogados do Brasil, o programa Câmara Presente já levou informações e o debate sobre o projeto de lei de zoneamento a todas as regiões da cidade. A reunião pública é aberta à comunidade e acontece na quarta-feira, dia 9, às 7 da noite, na Univap. E no próximo bloco, no nosso quadro sobre mercado de trabalho, vamos falar da importância dos testes vocacionais. Se você ainda não se decidiu sobre qual profissão seguir ou está inseguro na carreira, é bom ficar de olho. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Segunda-feira é o nosso dia dedicado para falar sobre mercado de trabalho. E o assunto de hoje é teste vocacional. O teste é uma ferramenta que pode ajudar e muito os jovens que estão pensando em fazer vestibular, ou então aquelas pessoas inseguras ou indecisas quanto à carreira escolhida. E para você que está nessa situação, a gente vai te dar uma ajudinha. É hora do nosso quadro Seu Emprego. É muito difícil achar quem nunca se perguntou: será que eu estou na profissão certa? Isso é muito comum de acontecer com os jovens, que precisam decidir muito cedo em qual curso seguir. Mas será que isso é um problema só deles? A gente veio às ruas para descobrir se as pessoas estão seguras com a sua profissão escolhida. O que você faz? Então, no caso, eu represento uma marca aí no mercado, uma marca de um grande nome no mercado, dando treinamento, coletagem de estoque, né? Você está feliz com a sua profissão ou você já pensou em fazer outra coisa? Então, no passado eu já trabalhei na área industrial, só que mudei de ramo pelo que acontece aqui no Vale do Paraíba hoje em dia no mercado, né? E eu acredito muito no meu trabalho, por isso que eu estou satisfeito hoje em dia no que eu faço, acho bem legal. Você já ouviu falar em teste vocacional? Já. Já fez? Não. Gabriel, qual foi o curso que você escolheu? A minha escolha foi gestão empresarial. Por que você escolheu a gestão empresarial? Eu sempre tive esse desejo de ter a minha própria empresa. Você já ouviu falar de teste vocacional? Já, e ainda não pude ter a oportunidade de fazer a gente escuta, né, nas faculdades, tudo tem os testes. Tem alguns que é mais online, só que não tem uma pessoa que vai lá e vai conversar. Uma alternativa para ajudar nesse assunto são os testes vocacionais. Quer saber como funciona? Nossa equipe conversou com uma especialista no assunto. Olá, hoje no quadro Seu Emprego nós vamos entrevistar a Ediane Souza. Ela é professora de RH e coach para falar sobre teste vocacional. Boa tarde, professora. Obrigado pela sua participação. Professora, qual que é a importância dos testes vocacionais? Os testes vocacionais, eles são importantes porque ajudam o profissional ou o aluno, né, que está recém-saído aí do ensino médio, ou até mesmo que vá para a graduação, a encontrar o seu perfil na sua profissão. Então, encontrar a sua área de trabalho, vamos dizer assim. Então, ele pode se identificar em áreas de exatas, em áreas de humanas, né, de ciências biomédicas, enfim. Então, são algumas perguntas, né? São alguns testes que se tem, então ele pode ser que ele responda em média mais ou menos 20, 25 perguntas referentes a um perfil comportamental, tá? Então, são perguntas direcionadas mais com relação ao comportamental dele, que vai direcionar para vocação, né? Para saber se ele tem vocação para a área de artes, para a área de exatas ou para a área de humanas. Existe idade certa para fazer o teste? Olha, o ideal é que se faça esse teste quando você está assim, já prestes a entrar no mercado de trabalho, para você já ter mais ou menos uma ideia, né, para onde você pode ir. Então, normalmente, alunos, né, que já estão assim no primeiro ano do ensino médio, segundo, já começam a fazer os testes. E como que funciona o teste? O que ele avalia? Olha, as perguntas dele são muito simples, né? Então o ideal é que a pessoa ela responda de acordo com ela mesma, com uma parte comportamental, com o que ela é, né? Então, por exemplo, são perguntas referentes a artes, então a questão visual, por exemplo. Você prefere mar
ou campo, né? Entre as cores azul, preto ou vermelho, são perguntas assim bem direcionadas mesmo, tá? Porque normalmente dependendo do teste, as perguntas são randômicas, né? E aí vai direcionando para traçar o seu perfil vocacional lá. E esses testes, eles são seguros? Tem uma grande chance do candidato se identificar com o curso? Tem sim, tem uma grande chance dele se identificar. Eu mesma, né, quando fui me encontrar na minha profissão, né, dentro da área de humanas, meu primeiro teste, a primeira vez que eu fiz um teste foi um teste vocacional e já deu área de humanas. Não deu assim a área exata, né, onde eu deveria trabalhar, mas deu a área e mais ou menos o meu perfil direcionado. Então deu... por coincidência ou não, professora, deu a parte de comunicação, jornalismo, né? Então são perguntas direcionadas para atender o perfil dele, né? De acordo com as respostas que ele vai dando lá. Os testes, eles indicam vários cursos. Qual que deve ser a postura do candidato, né, diante várias opções? Como que ele pode escolher apenas um? Bom, na hora dele escolher o curso, mais exatamente, ele tem que ver, assim, basicamente, para que área que ele pende, né? Vamos dizer assim, qual é a área que ele se identifica, tá? Mas ele vai mais por identificação mesmo. O que seria essa identificação? Vamos pensar ainda em época de escola mesmo, ensino médio. Você gosta mais de língua portuguesa, ou você gosta mais de matemática, de geografia, de história? As próprias matérias, né, da escola ajudam a direcionar para que você consiga fazer um bom teste vocacional. Porque quando a gente fala de área, a pessoa ela acaba se identificando mesmo, mas quando ela já começa a ter contato com as áreas, né, de trabalho. Então, tem muita gente que faz o teste, né, acaba fazendo o curso que foi direcionado para ele, mas acaba desistindo já no primeiro semestre. Você acha que é muito cedo para desistir assim já no início? Olha, às vezes um semestre, né, pode ser que seja assim bem muito cedo realmente, porque um curso, quando ele não inicia necessariamente já por matérias específicas, né? Tem algumas matérias que são, elas são mais, vamos dizer assim, para atender a grade curricular do curso, né, vamos dizer assim, de vários cursos, como os nossos tecnólogos, por exemplo, como a gente diz, são disciplinas correlatas, vamos dizer assim. Então, como por exemplo, comunicação empresarial, técnica giratória e tal. E dentro dessas disciplinas, já vai havendo um direcionamento para a área de curso. Realmente, né, no primeiro semestre, há muita demanda de desistência mesmo de curso, porque a pessoa não se encontra dentro daquela área, porque a gente já vai direcionando, né, o aluno para a área específica, no caso de recursos humanos, logística, marketing, por exemplo, gestão financeira. Então ele se encontra e fala, não é para mim. Né? Ou outros cursos, né, de graduação mais longa, administração, ciências contábeis, ele encontra sim uma dificuldade de não se encontrar, de não se identificar naquele curso. Pode ser que o teste vocacional tenha sido mal feito? Não, ele apenas ainda não encontrou exatamente aquilo que ele deseja fazer. Uhum. Bom, professora, muito obrigado pelas suas dicas. Voltamos ao estúdio. E no próximo bloco você confere os resultados dos jogos do fim de semana. Será que o futebol e o vôlei de São José conseguiram superar a má fase? É daqui a pouco no Giro Esportivo. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está em busca de emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis na cidade na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para atendente de loja, babá, montador de móveis de madeira, motorista de caminhão, nutricionista, separador de material reciclável, supervisor de vendas e serviço, tosador de animais e vendedor.
Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E agora vamos para a previsão do tempo para a tarde desta segunda-feira e também para terça. Pancadas de chuva com trovoadas são esperadas na tarde desta segunda. As temperaturas se mantêm elevadas, máxima 32 graus, mínima 20. Na terça, o sol deve aparecer por entre as nuvens e as chances de chover são pequenas, 30%. As temperaturas variam entre 21 e 31 graus. Agora o assunto é esporte aqui no Diário. Você tem acompanhado a situação difícil das equipes de São José, que estão na Série A3 do Paulista. E esse fim de semana foi de jogos no campeonato. Será que elas conseguiram respirar um pouco mais na competição? E a gente também vai descobrir agora, com o repórter Daniel Melo, se o vôlei que foi às quadras também conseguiu superar essa má fase. Daniel, como foi o desempenho das equipes? Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador do Diário Legislativo. E nós começamos o nosso giro desta segunda-feira falando de futebol. Os resultados da 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Águia e Tigre jogaram no final de semana. O São José Esporte Clube foi em Indaiatuba e saiu com um bom resultado. Venceu Primavera por 1-0 com gol de Ian aos 29 minutos do primeiro tempo. E em jogo de 7 gols, o São José dos Campos Futebol Clube saiu derrotado para Itapirense por 4-3 também no final de semana. As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, desta vez pela 12ª rodada da competição. O São José dos Campos Futebol Clube recebe o Noroeste às 8 horas da noite no estádio Matiz Pereira, aqui em São José dos Campos. E o São José Esporte Clube, a Águia do Vale, visita o São Carlos fora de casa, 1 hora antes, às 7 da noite. Com estes resultados, a Águia respira um pouco melhor na competição e sai momentaneamente da zona do rebaixamento. Ela tem 12 pontos e está na 14ª colocação, a primeira fora da zona perigosa. O Tigre caiu mais na tabela, está na 18ª colocação com apenas 9 pontos das 3 vitórias que tem até aqui. Falando de voleibol, o final de semana também teve bom resultado para o São José Vôlei. A equipe venceu o Canoas por 3-0 e de quebra voltou à 8ª colocação na classificação geral da competição, que garante vaga na segunda fase dos playoffs. E para a gente fechar o boletim, falando de rugby, na rodada final do Campeonato de Rugby das Américas, o Brasil perdeu para a Argentina por 42-7 em duelo realizado no sábado à noite no estádio Martins Pereira. Com este resultado, os argentinos conquistaram o campeonato e o Brasil acabou em 5º lugar na competição, uma bela evolução dos brasileiros. Bem, essas são as informações do esporte desta segunda-feira. Eu volto amanhã, aqui no Diário Legislativo. Até lá! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.